Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leandro Cerqueira e estou a apresentar o trabalho de título Característica das plantas do gênero Rhabdea spp, diversas espécies, dentro de um enfoque toxicológico. Essa é uma disciplina de nome Plantas Tóxicas, lecionada pelo docente Franklin Amaral. Bom, esse trabalho iria abordar de uma perspectiva biológica, mais do que praticamente bioquímica, química ou toxicológica, né, por exemplo. Até porque minha formação, eu sou biólogo, então estou trazendo uma nova perspectiva, né, diferente daquela apresentada pelos estudantes pelos veterinários, né, da disciplina. Então sou o único biólogo aqui do grupo. Então, de certa forma, eu vou trazer um enfoque um pouco diferente. Bom, dentro dessa perspectiva, eu trago para vocês aqui uma pequena introdução mostrando como é que ocorrem, né, essas relações entre os micro-organismos endofíticos e as plantas, tá? De forma que eu mostro para vocês que parte das substâncias que são liberadas pelas plantas, elas têm relação com os micro-organismos que estão relacionados. Nesse caso especial, eu trouxe os fungos, tá? Diferente de a maioria dos trabalhos relacionados a organismos endofíticos, porque eles mostram relações de bactérias, né, e outros micro-organismos. Nesse caso, eu estou trazendo os fungos, selecionei eles, tá, porque acho um grupo extremamente excepcional, tá? Bom, então os micro-organismos endofíticos, por definição, são considerados aqueles microseres, principalmente fungos e bactérias, no interior das plantas durante todo o seu ciclo de vida, ou somente parte dele, sem causar sintomas e doenças. Tá? Então, existe uma relação que, por vezes, pode ser benéfica para a planta ou não. E o conhecimento da comunidade de endofíticos de cada hospedeiro, bem com suas interações, implica em seus isolamentos e caracterizações. Então, existe uma necessidade recorrente da ciência de procurar quais são os metabólitos produzidos por esses organismos, e os endófitos são um componente importante da diversidade microbiana, por vezes macro-organismos ou micro-organismos. Quando a gente fala na perspectiva micro mesmo, os micro-organismos são caracterizados como aqueles que temos os fungos e bactérias que colonizam, nesse caso, o interior das plantas. Por isso que nós chamamos de endo. Então temos uma relação endossimbiótica. A planta dá o abrigo para o fungo e o fungo melhora a capacidade da planta para períodos de seca, resistência e principalmente a predação. Vamos imaginar que nós temos a planta que tem um benefício oferecido pelo fungo, tá? Então o fungo absorve do solo os componentes e oferece para a planta, e a planta o açúcar, né, os produtos metabólicos diretamente para os fungos. Aqui nós temos dois caminhos relacionados a como é que existe essa relação dos fungos endofíticos e as plantas. Então temos dois tipos de caminhos, mecanismos diretos e indiretos. Vamos começar pelos indiretos, onde existe uma relação entre os antibióticos e as enzimas líticas que são produzidas durante essa relação. Uma produção siderófora, pode ocorrer uma competição ou resistência induzida pela planta. Já os mecanismos diretos são aquelas que são os mecanismos facilitados, de meio que a planta ela pode oferecer, de uma certa forma, o abrigo, e os fungos aumentam a capacidade de fixação dos nitrogênios, solubilização do fosfato e o sequestro do ferro do solo. Além disso, pode ter mecanismos de aumento de produção dos fito-hormônios das plantas, que nós chamamos aí, né? Eles são importantes para a vida, para a fisiologia vegetal. O ácido abscísico, IAA, aqui, o etileno,
e as citocinas e giberelinas, que estão aí participando principalmente do desenvolvimento das flores e assim como também o envelhecimento da planta. Bom, é uma relação aí muito interessante. Falando um pouquinho dos fungos, estão aí relacionados às plantas, são dois grupos, né, bastante próximos na linha evolutiva, então por isso que nós temos uma certa correlação endossimbiótica entre esses dois grupos, todos os dois eucariontes, aí no topo, né, da genealogia. Bom, e o reino Fungis é composto por macro-organismos que tem compondo, né, na verdade, por sua composição, micélios com as hifas, que temos ilustrado aqui em verde, na extremidade os esporângios, que são estruturas que liberam os esporos, que são unidades reprodutivas dos fungos. Nessa imagem vocês podem ver que a utilização dos fungos ela vai para diversas coisas. Olha só, vai para alimentos, para o ambiente, ela é importante para a biodegradação, biorremediação, tratamento biológico de efluentes, além das suas biotransformações para esteróides e fermentação, para a indústria farmacêutica, metabólitos, que é o nosso foco aqui, né, que tem relação com os hormônios, o aumento ou diminuição de crescimento de plantas, na agricultura, atuando aí associado às plantas, raízes de plantas, as micorrizas, e assim também como pode atuar com biopesticidas. E na alimentação, todos os dias nós temos aí, né, no nosso prato, na nossa mesa, alimentos que tenha algum tipo de origem onde o fungo participou do processo de envelhecimento, como os fungos muitas vezes comestíveis em natura, proteínas microbianas e os produtos fermentados, como o queijo e o álcool, além das bebidas alcoólicas. Bom, então, explorando essa relação mais a fundo entre as interações fungo e planta, os fungos são considerados como parasitas obrigatórios, estão associados ao hospedeiro durante todo o seu ciclo de vida, e os parasitas não obrigatórios dependem da planta somente em alguns estágios do seu ciclo de vida. Quando nós falamos dos fungos saprófitos ou saprofíticos, estão relacionados à decomposição de matéria morta, mas pode proliferar tanto em tecido vivo como no tecido morto de outros organismos, no caso específico da planta. Então, nós mostramos como é que existe essa relação. Os fungos endofíticos têm preferência principalmente pelas raízes, mas também podem ser encontradas em outras estruturas da planta, como as flores, por vezes os frutos, pelas folhas, geralmente na face abaxial, adaxial em cima, abaxial abaixo, embaixo da folha. Isso também com uma característica mostrando que o sol pode ressecar o fungo, ou até mesmo a própria água da chuva pode fazer com que haja escorrimento. Vou explorar bem rapidamente essa imagem porque mostro para vocês aqui que os fungos eles podem estar relacionados ao aumento da absorção de substâncias do solo, além de fixação, né, ele consegue fazer com que as bactérias do solo se fixem com maior eficácia nas raízes, além de maior produção de metabólitos secundários que vão ser utilizados contra predação, né, vai aumentar a toxicidade da planta. Além disso, pode evitar que a planta possa ter concorrentes ao redor, ou seja, a competição pelo espaço pode ser auxiliado também pelos fungos endofíticos. Então, é uma relação extremamente interessante, onde a planta ela produz uma certa defesa, né? E os patógenos vão tentar chegar perto, mas muitas vezes não vão conseguir, então eles vão aumentar o seu fator de virulência. Essa relação planta-patógeno nós chamamos de doença, né? Patologia. Existem também os fatores ambientais que vão estar envolvidos ao aumento ou diminuição dessa relação. E o antagonismo balanceado é quando a planta ela tenta produzir uma certa defesa contra os micro-organismos endofíticos e eles vão aumentar a sua virulência. Nós sabemos que esses micro-organismos endofíticos podem atuar como patógenos.
Bom, então aqui nós temos uma tríade bastante interessante entre patógenos, plantas e micro-organismos endofíticos. A planta pode o tempo todo competir, né? Uma corrida armamentista onde ela tenta produzir, por vezes, todo tipo de substâncias, né? de mecanismos de defesa contra esses fungos endofíticos ou vice-versa, tá? Onde nós temos um cenário de patogenia. Bom, então os micro-organismos epifíticos são aqueles que estão fora da planta, na superfície, e os endofíticos são aqueles que vivem dentro de algum tecido da planta. Essa transmissão ela pode ocorrer de uma forma vertical, no caso pelas sementes, e horizontal são aquelas que estão relacionadas à dispersão pelo ar, pelos insetos ou pelo solo. O ciclo de vida dos fungos endofíticos é extremamente simples, eles acabam muitas vezes penetrando até mesmo dentro do embrião das sementes, ele desenvolve junto com a planta, tá? E aí ele começa a ser liberado já nos períodos iniciais do desenvolvimento das raízes. E aí esse ciclo continua. Bom, quando a gente fala de substâncias produzidas pelas plantas, nós temos aí aquelas que são os metabólitos primários, que são essenciais para as plantas, tá? Dentre elas, temos aqui entre elas aquelas que estão relacionadas ao desenvolvimento dos frutos, da floração, né? Do crescimento, enfim. Tudo aquilo que é utilizado rapidamente para o desenvolvimento da planta, nós chamamos de um grupo de metabólitos primários, e os secundários são aqueles que estão aí envolvidos em percursos bioquímicos que nem sempre são utilizados primariamente pela planta. E aí as classes de substâncias mais clássicas são aquelas chamadas de flavonoides, terpenoides e alcaloides nitrogenados. Bom, então dentro dessa perspectiva, vou trazer para vocês uma planta, um grupo específico que eu selecionei, onde nós temos a correlação entre plantas tóxicas e o aumento da sua toxicidade devido à presença de fungos endofíticos. Vamos falar um pouco, né, sobre a taxonomia do grupo. Para chegar ao gênero Arabidea, preciso mostrar para vocês como é que é caracterizada a família. A família Bignoniaceae compreende cerca de 120 gêneros e 800 espécies. Né? Isso aqui é um dado por Poser, mas tem mais atualizações, obviamente, mas é uma família que não tem muito atualização na taxonomia. São geralmente plantas arbustivas, arbóreas e trepadeiras distribuídas nas regiões tropicais da América do Sul e África. Então é muito interessante como ocorreu a dispersão desse grupo entre dois continentes. Vejam que a maior distribuição está relacionada, né, na região Nordeste, na região Sudeste, dentro da família, tá? E é caracterizado dentro desse grupo o gênero Arabidea, que ocorre na América do Sul do México ao Brasil, tá? E inclui algumas espécies tóxicas para bovinos. Em especial, uma planta, né, que é bastante estudada é chamada Arabidea bilabiata. Dentro do gênero, existem 120 grupos de importância toxicológica. Relacionado a esse grupo, a maioria dos trabalhos tem relação mostrando que muitos desses representantes do gênero Arabidea são plantas tóxicas, tá? Em especial a Arabidea bilabiata, que eu vou falar um pouco mais à frente, ela causa aí em bovinos é uma grande causa de toxicidade na sua sintomatologia, e após entre 6 a 24 horas, né, o animal começa a aumentar aí as doses no sangue dessa planta, da toxicidade, né? E é caracterizado nesses animais que eles se deitam, ficam em decúbito lateral e passam a fazer movimentos de pedalagem e, em certos casos, fecham as pálpebras fortemente, berrando constantemente. E aí é um caso extremo de que eles acabam tendo uma morte bastante dolorosa. E o princípio tóxico da planta são os glicosídeos do tipo esteroides cardioativos. Então tem um impacto bastante grave aí sobre o coração, né, desses
desses animais. Então, selecionei aqui, dentre todos esses representantes do grupo do gênero Rabidae, a Rabidae bilabiata, que é a mais conhecida dentro do gênero, principalmente para o Brasil. Ela é chamada também de chibata, guibata, guibata branca, guibata roxa, jurará bucha e jurará. Essas nomenclaturas estão associadas principalmente ao local que são encontradas essas plantas, né? Então, estão relacionadas a nomenclaturas devido à cidade, estado, município, enfim, que recebem nomes populares diferentes. Então, são consideradas plantas invasoras resistentes, são adaptadas a várias condições ambientais e ela consegue crescer em solos arenosos, tolerando ressecamento ou alagamento. Tem uma consistência bastante coriácea, tá? O que é coriáceo? No caso, na biologia, quando você pega uma planta, a folha, quebra, ela faz um estalo, né? Faz aquele croquezinho. Bom, a sua maior ocorrência está relacionada a 4 estados, apesar de ser encontrados também no norte, em outros locais do norte, nordeste, por vezes no sudeste também. Em Amazonas, Pará, Roraima e Acre são os estados com maior frequência. Em condições naturais, a intoxicação ocorre somente em bovinos, tá? Mas pode ocorrer também em outros organismos. Experimentalmente, por via oral, também em coelhos, já foram feitos registros do Berheiner e colaboradores, e também, mais recentemente, em búfalos, tá? Então, trata-se de uma planta aí bastante conhecida quanto à sua toxicidade. Bom, alguns dos grupos de fungos endofíticos que tendem a aumentar a toxicidade da planta, eu vou trazer algumas em específico, que já foram registrados e relatados pela ciência. Dentre essas, temos aqui a espécie Alternaria brassicae. Está relacionada aí às perdas econômicas causadas por fungos do gênero Alternaria em diversos hospedeiros. Tá? Esse fungo ele consegue degradar várias partes da planta e aumenta a toxicidade em plantas. Tá? Ela é responsável pela doença chamada de alternariose, causando perda de plantações de diversas outras espécies. A Coleoptricum guaranicola, ela traz uma doença chamada de antracnose, que é uma doença que causa perdas em diversas espécies de importância alimentícia. Então vejam que a folha, apesar de nova, ela está bastante amolecida. A antracnose ataca principalmente o guaraná, a planta do guaraná. Ou seja, além dessas plantas tóxicas elas serem bastante perigosas para os animais, ela também consegue ser um transmissor. Essas plantas conseguem ser transmissoras desses fungos para plantas ao redor. Então, nós temos aí um cenário que os metabólitos secundários estão em alta quantidade, né? Isolando as plantas ao redor, além que esses fungos eles conseguem ser carreados para outros locais. E nós temos o caso aqui específico na região amazônica, na região do Pará. Nós temos uma relação direta, né? Nós sabemos que no Pará existe aí, no Pará, na Amazônia, temos as árvores, né? As plantas de guaraná, e esses fungos desse grupo, dessa espécie, conseguem ser eliminadas por boa parte das vezes por esses fungos. Então, o fungo causa vários sintomas nas plantas atacadas, com crescimento nas folhas jovens, elas começam a ficar bastante ressecadas, começam a cair. Então, vocês podem ver aqui, né, que principalmente as nervuras das plantas, das folhas, começam a cair, elas ficam tortas e ficam essas manchas pretas distribuídas principalmente nas folhas mais jovens. Então, pessoal, é bastante interessante notar que essas plantas, pelo menos no Brasil, né, devido à carência de dados sobre a frequência das causas de mortalidade em diversos estados, é difícil estimar as perdas por mortes, né, dos animais ocasionadas por elas, no geral. Pelo menos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina observou-se a mortalidade anual de bovinos de 5%,
aumentada por plantas tóxicas. Então, para um rebanho de 160 milhões de cabeças, pode ser estimado entre 800 mil e 1.120.000 de bovinos. Causa daí dois tipos de perdas, as diretas e indiretas. As diretas estão relacionadas com aquelas que são causadas por mortes de animais, diminuição dos índices reprodutivos, entre esses abortos, infertilidade e malformações. E as indiretas, os custos de controlar as plantas tóxicas nas pastagens, as medidas de manejo para evitar as intoxicações com a utilização. Então, as plantas descritas, né, nesse trabalho, elas estão relacionadas a um grande impacto, tá, sobre os bovinos em áreas, né, que esses animais ficam, né, estão localizados. Então, de uma forma geral, a relação dos endófitos com plantas tóxicas é direta. Existem vários fatores que podem influenciar na toxicidade das plantas, como o estado de maturação, tá? Os tempos diferentes com plantação, a folha madura, a procedência, a época do ano, entre essas épocas de chuva e de seca, e a presença da toxicidade da planta pode ser exacerbada pela presença, sim, dos fungos endofíticos. Tá? Então já tem os registros que mostram que a Rabidea, o gênero Rabidea, principalmente a espécie Rabidea bilabiata, tem a sua toxicidade aumentada a presença desses micro-organismos. No geral, os endófitos são potencialmente úteis na agricultura e na indústria, particularmente na alimentícia e farmacêutica, e podem ser utilizadas como vetores para a introdução de genes de interesse nas plantas. Tá? O efeito de endófitos sobre herbívoros domésticos ocorre devido à síntese pelos endófitos de alcaloides e toxinas de outros grupos, em associação com a planta hospedeira. Mas os efeitos negativos mais intensos são aqueles observados pela ingestão de plantas contendo neurotoxinas, as quais podem ser total ou parcial sintetizadas pelos endófitos, o que é bastante grave. Bom, então a relação dos endófitos com o hospedeiro ainda não foi completamente elucidada, e há duas hipóteses principais. A primeira diz respeito ao equilíbrio antagônico. Existe uma competição entre a planta e o fungo, onde por vezes existe o equilíbrio. Essa corrida armamentista ela fica equilibrada. E a segunda, existe também, né, o que já bem relatado sobre a simbiose mutualística. Existem trabalhos que mostram que a toxicidade da planta, outros trabalhos que mostram que a toxicidade da planta ela é aumentada pela presença dos fungos endofíticos, tá? A ocorrência de endófitos e a frequência de infecção variam grandemente de acordo com a espécie hospedeira e a origem geográfica da mesma. Então, isso depende muito do fator de virulência do fungo, o fator de imunidade da planta em ela conseguir ser fixado, né, aquele fungo nas estruturas das plantas, principalmente nas raízes, tá? Bom, então a frequência e composição de espécies nas comunidades microbianas são dependentes das interações entre os fatores bióticos e abióticos. Bióticos, tudo aquilo que é relacionado a um ser vivo, e os abióticos, tudo aquilo que não é vivo dentro de um ambiente, formando uma cadência ecológica que é inerente aos seus habitats. Uma vez que o habitat associado à planta é um ambiente dinâmico, nós vamos ter essas variações bióticas e abióticas sempre variando. Há variação espacial nas comunidades endofíticas em diferenças em especificidades da microbiota entre os isolados vegetais. Então, nós levamos em consideração a presença. Esses fungos podem variar em sua composição nas estruturas como raízes, caules, folhas e frutos. E essas plantas, no caso que causam mortes súbitas, são responsáveis pela metade das mortes causadas por plantas tóxicas. A maioria das intoxicações ocorre durante a mudança do gado para a várzea ou da várzea para a terra firme, pois os animais só consomem a espécie em virtude da escassez de forragem que ocorre nesse período. Então, existem algumas correlações que possam, né, justificar o porquê esses animais, por vezes, acabam consumindo essas plantas tóxicas. A fome, por muitas das vezes, é o principal fator. Os animais que sofrem intoxicação crônica e têm seus produtos como carne e leite consumidos
normalmente pode transferir compostos tóxicos e metabólitos para o leite e contaminar seres humanos. É uma ideia bastante interessante porque existe o que nós chamamos de bioacumulação. A bioacumulação está relacionada à presença dos fatores químicos, da acumulação, né, de toxinas que vão passando de diferentes grupos, no caso, para sair da planta para o animal, do animal para o homem. Claro que a dosagem tóxica ela vai sendo modificada. No geral, as plantas tóxicas, quando ingeridas pelos animais domésticos, sob condições naturais, elas causam danos à saúde ou até morte. A toxicidade da planta deve ser comprovada experimentalmente. Então, existem diversos trabalhos mostrando essas relações. A grande maioria das plantas tóxicas tem ação remota, isso é, o princípio tóxico não afeta diretamente o tubo digestivo, mas ele é absorvido pela mucosa gastrointestinal e, através da circulação porta, é levado ao fígado. Antes de chegar ao fígado, a microflora ruminal pode modificar a toxicidade do que é ingerido por processo de degradação ou fixação de toxinas. E aí que esse grande órgão metabólico bastante importante, o fígado, a estrutura da toxina pode sofrer processos de oxidação, redução e desdobramentos. E aí que cai finalmente na corrente sanguínea geral, alcançando tecidos e órgãos. Então todo esse processo metabólico de quebra das toxinas é bastante complexa, tá? E depende muito aí do potencial toxicológico. Então as plantas tóxicas causam, de uma forma geral, impactos negativos nos sistemas de produção pecuários e, como há poucos tratamentos recomendados para animais intoxicados, medidas profiláticas são de suma importância. Garantir fornecimento adequado de forragem aos animais ao longo do ano é uma importante medida a ser tomada, a medida, no caso, preventiva. Além disso, investir na cultura forrageira, visando maximizar sua produção, significa favorecer o capim no processo competitivo com as aninhas, reduzindo o risco de intoxicações. Então, no geral, aqui mostramos que as plantas tóxicas elas podem aumentar o seu potencial de matar, né, os predadores, no caso bovinos, né, no caso comprovado aí com o gênero Alabideia, que coelhos também podem oralmente fazer o consumo oral aí e depois morrerem, pode ter a morte de imediata. E os fungos endofíticos eles podem estar relacionados a aumento, tá, dessa produção de substâncias tóxicas na planta. Se ela já é tóxica, há um aumento dessa toxicidade. Como a gente sabe muito bem, é um gênero, vou mostrar para vocês, que é um gênero bastante grande. Como a sua ocorrência a distribuição é imensa, pelo menos existem 190 plantas oficiais para o gênero, tá? Então a Alabideia bilabiata é uma das 190 tóxicas, existem outras relatadas com impacto toxicológico em animais, onde aí se sabe muito pouco sobre esse grupo, tá? Entre outros usos, tem atividade, essas plantas, né, boa parte delas se tem um conhecimento, principalmente a prospecção, tá, das substâncias que podem ser utilizadas na indústria farmacêutica, o que é bastante interessante, mas o maior conhecimento sobre elas vem aquele conhecimento popular, aquele conhecimento sobre as plantas medicinais. Então, elas são muito bem conhecidas para tratamento de o fluxo menstrual, que pode estar aumentado, diminuído nessas plantas, para dores gastrointestinais, tá? São feitas infusões aí, né? Os famosos chazinhos, né? Naturais, onde se tem aí todo o cuidado para que também a dose, né, não seja muito alta e pode se causar problemas maiores. Então, é muito interessante que geralmente antes de chegar ao mercado farmacêutico, essas plantas são muito bem conhecidas na medicina
natural. No caso, a boa parte delas aí são utilizadas para chazinhos. Bom, então acho que espero que tenham gostado dessa apresentação, apesar de curta. Espero que tenha mostrado para vocês aí o quão é interessante a diversidade de organismos no mundo, né? Como é que a endossimbiose pode ocorrer, beneficiando os envolvidos, além de, né, a visão de ajudar nós também humanos, né? Já que pode também ter um impacto positivo para a gente, de forma que pode ser utilizado os produtos, né, metabólicos dessas plantas e fungos para a indústria farmacêutica. Obrigado, pessoal. Até a próxima.